João capítulo 9. Vamos continuar no fluir do rio dessa noite. O Senhor fala sobre retomar a visão. Ao começar esse culto, essa reunião, o Senhor dizia a pessoas que entraram aqui nessa noite e que Deus traria um recomeço. E para recomeçar é preciso reconhecer. É isso que Deus quer que a gente tenha, irmãos, um reconhecimento de quem realmente somos. Reconhecimento da nossa insuficiência, da nossa incapacidade. Reconhecimento de que sem Ele não podemos ver, de que sem Ele não somos nada. Muitas vezes a gente acha que está vendo, mas de fato não estamos. E sabe qual é o problema? Quem é cego e acha que vê, continua cego. Mas quem é cego e assume que é cego, passa a ver. Você está entendendo isso? Essa palavra, irmãos, fala que Jesus foi passando por um lugar, João capítulo 9, depois você confere na sua casa. Jesus foi passando por um lugar, ele viu ali um cego de nascença. Ele era cego desde o ventre da sua mãe, ele nasceu cego. E ele era, o texto traz alguns detalhes e diz que ele era um mendigo, ele mendigava, ele ficava ali sujo, fedendo, sem recurso e sem visão. Seus discípulos se compadecem daquele cego e perguntam assim: Senhor, olha o cego ali. E o Senhor falou: eu vi. Aí pergunta assim: quem que pecou? Foi ele que pecou ou foi os seus pais? Aí o Senhor olhou para ele e falou: para que alguém seja cego, alguém tem que ter pecado? Uma enfermidade não pode ser para a glória de Deus. Uma enfermidade não pode acontecer para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o poder de Deus se estabeleça. Precisa, para que haja uma enfermidade, ela precisa vir do fruto de um pecado. Seus discípulos perguntam, né? Quem pecou? Foi o próprio cego, mendigo, ou foi os seus pais? E o Senhor falou: ninguém pecou. Nem os pais pecaram e nem ele mesmo pecou, mas essa enfermidade existe para que o meu nome seja glorificado. Para a glória de Deus que essa enfermidade ela existe. Aí diz o texto que Jesus chega lá e Jesus, ele fala com aquele homem, cumprimenta aquele homem e ele cospe no chão. Ele cospe no chão num lugar onde tem terra e ele faz ali um lodo. Ele faz ali uma massa, Natan. E ele vai tocar, ele vai aplicar aquela lama nos olhos do cego. E algo que mais me chamou a atenção, algo que assim me impressionou muito. Certa vez eu estava estudando acerca desse texto. E alguns estudiosos, eles defendem a ideia que aquele homem, ele era um cego de nascença, daqueles cegos que não tem nem o globo ocular. Você já viu cego que o olho é vazado? O olho só tem aquela cavidade. Tem uns que usam até próteses, olhos de vidro. Se você tirar o olho de vidro, existe um buraco, uma cavidade. E esse homem tinha uma cavidade. E o que Jesus faz não é untar os olhos do cego com uma lama. Diz que Jesus cuspiu no chão, aonde tinha barro, e a saliva da boca do mestre e o barro, ele fez uma massa, e com aquela massa ele fez um globo. Com aquela massa ele fez uma esfera. Com aquela massa Jesus esculpiu um globo ocular, uma esfera de barro e saliva. Tudo aquilo que procede da boca de Deus. A saliva, irmãos, representa a saliva. A saliva representa a palavra de Deus. E o barro representa quem? O homem. A Bíblia diz que nós somos pó, do pó nós viemos, para o pó retornaremos. Então o pó sempre representou o homem, o pó da terra, a terra representa o homem.
Então o Senhor está ali unindo o pó da terra, unindo uma deficiência humana, unindo a escassez de esperança, de vida, de saúde, de visão que há na estrutura humana com a saliva, com a palavra, com aquilo que é liberado da boca de Deus. O Senhor une tudo num globo e coloca nos seus olhos. E diz assim: agora vai até o tanque. Agora você vai até o tanque ali, você se lava no tanque. E quando você se lavar no tanque, você volta. E você ficará curado. E assim procedeu e assim aconteceu. O verso, João 9, o verso 11 diz assim: ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que eu fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. A palavra Siloé significa enviado. Aquele homem agora não era mais um cego mendigo, aquele homem era um enviado. Eu não sei se você está entendendo, mas diga comigo: aquele homem, ele era um enviado. Sabe o que é um enviado? Um missionário. Missionário é alguém que Deus envia. Sabe o que eu falei aqui nas ofertas? Que se você for para o mar, que é o mundo, com a sua ferramenta, e se você foi enviado por Deus, irmãos, o peixe premiado vai ser encontrado. A questão está em ser enviado. Se Deus te enviou, irmãos, ninguém pode te parar. Se Deus te enviou, irmãos, ninguém pode te paralisar. Ele foi enviado e ele foi até o tanque de Siloé. Ali ele se lavou e ali ele voltou curado. Quando ele volta curado, ele arruma um problema. Porque os fariseus daquela época começaram a olhar e perguntar para ele: mas esse não era aquele mendigo, aquele jovem mendigo, cego de nascença, que esmolava aqui? É ele mesmo ou parece com ele? Aí não, é ele mesmo. As pessoas, eu acho que é ele mesmo. E ele dizia: sou eu mesmo, sou eu que era mendigo. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era mendigo, agora não sou mais. Eu era sem esperança, agora eu tenho vida. Eu tenho esperança. Por quê? Porque ele passou na minha vida. Porque ele me encontrou. E porque eu estava cego, ele pôde me levar a ver. Só que, deixa eu te falar uma coisa: enquanto ele não via, enquanto ele era só um mendigo, irmãos, ele não tinha problema com ninguém, só com ele mesmo. Enquanto ele não enxergava, ele era marginalizado, abandonado, mendigo, ele era fedido, ele era sem esperança, sem saúde, sem visão, sem recurso. Ele estava ali numa vida, só que ele não causava problema para ninguém. Mas quando ele começou a ver, ele arrumou um problema. Por quê? Porque agora ele vê. Deixa eu te falar uma coisa: as pessoas que veem costumam arrumar problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dá um cutucão aí no seu irmão do lado e fala: fica ligado, vaso. Presta atenção no mistério. Fica ligado, vaso. Acorda aí. Aquele que costuma ver, irmão, que passa a ver, começa a arrumar problema. Por quê? Porque quando você é cego, irmão, ninguém se mete contigo. Enquanto você é cego, você não tem visão. Enquanto você é cego, você não vê nada. Enquanto você é cego, você não opina. Enquanto você é cego, você não coloca nada diante das pessoas. Mas quando você começa a ver, entender, quando você quer testemunhar, quando você quer falar, isso é um problema. Porque tem pessoas que querem que você continue cego. E quando você passa a ver, você cria um problema. Aqueles fariseus daquela época, né? É ele, não é ele, é ele, não é ele, não é ele, não é ele. Aí ele dizia: sou eu mesmo, eu era o cego mendigo, agora eu não sou, agora eu sou alguém que vê. Estou limpo, cheiroso, abençoado. Mas como que aconteceu isso? Um homem passou aqui, aquele homem, aquele que vocês, né, rejeitam, aquele que falam que é o Messias, é aquele, ele passou aqui, vou dizer, ele é profeta.
Aí os homens falaram: não, ele não é profeta. Como pode alguém ser profeta? Você foi curado num sábado. Ele quebrou a lei máxima do nosso povo, que é guardar o sábado. Ele curou no sábado, quebrou a lei do sábado. Como é que ele pode ser profeta? Ele falou: se é profeta, não é profeta, não sei. Mas eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Não, esse homem não é profeta e nem é de Deus. Ele é endemoniado, ele é desviado. Ele não pode ser de Deus. Aí ele fala: se é de Deus ou não é de Deus, eu não sei. Eu sei que era cego, agora eu vejo. E aí, uma outra parte que eu ouvi aqueles fariseus falar, disseram assim: mas como que pode alguém que não é de Deus, alguém que não é profeta, trazer cura aos olhos de um cego? Como pode alguém que não está com Deus fazer o tamanho de um milagre desse? Então ele está com Deus. E aí gerou uma confusão, irmão. E aquilo que era para ser bênção virou confusão. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado na vida da gente, porque Deus está movendo muitas coisas. E algumas coisas que é para ser bênção, e é de fato bênção na vida de alguns, na vida de outros está sendo problema. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo está, irmãos, no coração. Diga: tudo está no coração. Diga: tudo está na forma como eu vejo. E você sabia que como servo de Deus, você não vê com os olhos, você vê com o Espírito. Por isso que a visão é espiritual. A visão é espiritual, então tudo tem a ver com a forma como eu vejo com o Espírito, uma visão espiritual, e a forma como eu sinto, como eu recebo na minha alma, ou seja, no meu coração. Então tudo tem a ver com a central da alma e com os olhos do Espírito. Quem pode dizer amém? Aleluia. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? Então aquilo que está sendo bênção para uns, está sendo crise para o outro. Aquilo que está sendo crise para o outro, está sendo bênção para um. Um era cego, ninguém estava nem aí, estava tudo bem. Agora que ele foi curado, em vez de haver celebração, houve problema. Aí disseram assim: não pode ser não, chama os pais dele. Chama os pais. Aí os pais vieram. Aí perguntaram: esse aqui de fato é o seu filho, que era cego desde nascença, que era mendigo? E os pais falaram: é esse mesmo, esse é o nosso filho que era cego, mendigo, agora ele é curado e cheio de Deus. Aí eles disseram: não pode ser. Não pode ser. Fala a verdade para nós. Aí os pais ficaram acuados. E viram que aqueles fariseus queriam arrumar motivos para expulsar os pais da sinagoga, do direito de cultuar na sinagoga, na igreja dos judeus, ou até de prendê-los. Então, como os pais viram que eles estavam querendo arrumar encrenca para o lado deles, disseram assim: vamos fazer uma coisa? Os pais disseram: pergunta direto para ele, porque ele tem idade para falar por si mesmo. Ele só era cego, agora não é mais. Ele não é menino, ele já é um homem. Então fala com ele mesmo, que ele vai poder falar com vocês. Aí os pais saíram da história. Aí eles disseram: então chama o cego de novo. Aí chamaram o cego a segunda vez. Irmão, vê dá problema. Enxergar dá problema. Chamam o cego de novo. Aí chamaram o cego de novo. Aí quando chamaram ele de novo, começaram a perguntar para ele: não é isso, não é aquilo. Aí eu quero ler com você. Diz assim o texto, verso 18, diz assim. Não, verso 18 não, verso 34. 34, diz assim: diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Eles chamaram o cego a segunda vez, ele confirmou de novo que tinha vivenciado um milagre. Aí perguntou para eles se eles queriam ser discípulos de Jesus, e eles falaram: de forma nenhuma, nós somos discípulos de Moisés. E naquela discussão, esse homem foi expulso da sinagoga. E quando ele foi expulso, verso 35 diz: Jesus
ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Irmãos, ele nem sabia quem era Jesus direito. Ele sabia que alguém passou na vida dele e o curou. Ele sabia que era cego, agora ele via. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Esse homem aqui está sendo um missionário, está sendo um evangelista, está sendo alguém que está divulgando algo de Deus, muito mais do que nós que estamos numa igreja 10, a 15, a 20, a 30 anos. Nós sabemos tanta coisa, nós conhecemos tanta coisa, nós fazemos tantos cursos, a gente faz mentoria, a gente faz aula, a gente vai em culto, a gente conhece tanta coisa e não ganha ninguém. Vou botar uma pulga na sua orelha. É porque costuma dar problema quem está vendo. Costuma dar resultado para o reino quem está vendo. Agora quem não está vendo, quem está entendendo? Quando ele não via, ele não tinha problema com ninguém. Ele nunca teve problema com ninguém. A vida dele era uma paz, só que ele era cego. Agora ele está vendo, só que ele está vendo e a vida dele virou uma confusão. E disseram para ele: nós somos discípulos de Moisés, é você que quer ser discípulo desse doido aí, que você chama de Jesus. Nós somos discípulos de Moisés. Aí ele falou: tá bom, mas eu vou ser discípulo de Jesus. Aí eles falaram: então você vai ser expulso da sinagoga. Ele falou: não, então tá, não tem problema, porque eu era cego, agora eu vejo. Está entendendo isso? Irmãos, muitos eram cegos e começaram a ver. Mas quando você começou a ver, irmãos, uma revolução começou a acontecer em seu redor. E sabe o que muitos escolheram? Voltar para a cegueira. Não, você não está entendendo, eu vou falar de novo. Muitos eram cegos e o Senhor veio e curou a sua cegueira. Mas quando Ele curou a sua cegueira, uma revolução começou a acontecer em volta de você, na família, com os filhos, às vezes até no meio, sabe, do casamento, e com os vizinhos, e com o trabalho, uma revolução começou a acontecer. Aí a gente diz assim: Natan, eu conheci Jesus, e Ele tirou as escamas dos meus olhos. Eu conheci Jesus, Ele passou na minha vida, eu era cego, agora eu vejo. Mas eu achei que ia ficar tudo bem, e parece que a coisa foi pior. Mas a coisa não ficou pior, é porque a coisa já existia, porque você só não via. Agora a coisa continua do mesmo jeito, só que você consegue ver. E você só consegue agir se você vê. E se você consegue ver, e se você, irmãos, não parar de ver, Deus vai te dar condições para fazer com que os cegos que estão com você passem a ver também. É por isso que você não pode voltar a ser cego como eles são. Por quê? Porque eles criticam, eles julgam, eles acusam, eles perturbam a vida da gente, porque não conseguem ver, como nós estamos vendo. Eu posso desistir de ver e voltar a ser cego como eles são, ou eu posso continuar vendo, continuar falando, continuar crendo, continuar avançando, continuar assistindo, e fazer com que os cegos que estão ao meu redor passem a ver também. Tenho um encontro com aquele que me fez ver. E Jesus vai fazer com que eles vejam. Mas sabe o que a gente faz, irmãos? A gente recua no embate, porque a gente não quer embate. A gente não quer falar, a gente não quer conversar, a gente não quer entrar naqueles assuntos difíceis, sabe? No lugar da mesa, irmão. Não é aquela mesa de boteco, né? Do mundo. Todo mundo ri e tal, e fala assim: ali senta com aquele povo do mundo, é tão bom, porque tá... Não, irmão, é falsidade. Às vezes você senta numa mesa de propósito e é só embate. Aí você fala, parece que é um conflito. Não, mas você vai para casa e aquilo ali vai mexendo na sua mente, vai mexendo no seu coração, vai transformando as suas estruturas. Deus vai mexendo, vai consertando aquilo que está fora e colocando no lugar. Deus vai trazendo vida para você. Você está entendendo isso? Aí ele foi expulso. Mas deixa eu falar, às vezes a gente acha que está sozinho, mas a gente precisa ficar meio afastado. Sabe para quê? Porque só depois que ele ficou afastado é que o carpinteiro chegou
Só depois que ele ficou afastado. Agora ele não estava mais com os pais, ele não estava mais, com os fariseus, ele não estava mais com os mendigos na mesa que ele se assentava. Agora ele estava curado, vendo, só que só, aparentemente só. Mas quando ele estava só, Jesus falou: rapaz do Senhor, irmão. Aí ele falou: é você, eu lembro de você, foi você que me curou. Foi você que fez aquela massa e colocou nos meus olhos. Deixa eu falar uma coisa para você, ele não tinha visto Jesus ainda. Ele só conhecia a voz que apaga as outras vozes. A voz que norteia o nosso destino, a voz que nos leva à origem e nos impulsiona ao nosso futuro, ao nosso destino. A voz, ele conhecia a voz, ele não tinha visto Jesus ainda. Porque ele saiu cego para ir ao tanque. Quando ele volta do tanque, Jesus não está lá mais. Mas quando Jesus fala: a paz do Senhor, irmão, filho, aí ele diz: a voz, é você, foi você que me curou, foi você que alinhou as minhas entranhas, foi você que endireitou o meu destino, foi você que me trouxe de volta à vida, foi você. Ele diz: sou eu, Pai do Senhor. Aí ele diz assim, olha, o texto diz assim, olha, verso 35, Jesus ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Ou seja, você crê em mim? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Ah, meu irmão, vai estudar teologia. Oh, texto abençoado. O Senhor está dizendo: eu vim ao mundo, irmãos, para que todo aquele que é cego e assume que é cego passa a ver, mas aquele que acha que vê vai se tornar cego. Porque ninguém pode ver se por mim não for tocado. Ninguém de fato pode ver com o Espírito se por mim não for tocado. Não tem a ver com uma visão somente natural. O Senhor aqui está falando de uma visão espiritual. Todo aquele que acha que vê, que é cheio de razão, ele vai continuar cego. Mas aquele que assumir que não vê, aquele que assumir que está cego, aquele que assume que sabe que está errante, aquele que assume que está sem destino, aquele que assume que sabe, irmãos, que está meio sem saber o que fazer, sabe: Deus, eu estou cego, e Deus falou: eu estou aqui, eu vou ajudar você, e você vai passar a ver. Você está entendendo isso? Quando aquele homem se afastou, achou que estava sozinho, porque ele falou: poxa, Jesus me deu vida, me deu visão, me deu saúde, mas também me deu problema. Por que o problema que ele tinha era do que, irmãos? Era porque ele via? Não, é porque ele testemunhou sobre o que estava vendo. Ele começou a falar e a testemunhar a respeito de Jesus, e isso não foi uma bênção na vida dele. Aqui, irmãos, escuta comigo, deixa eu falar para você uma coisa. Existe uma mentira que o mundo nos ensina, que às vezes até na igreja é pregado, de que quando você começar a falar de fato do Evangelho, o mundo hoje ele é gospel, então todo mundo vai te aplaudir. E se isso acontecer, de fato você está falando do Evangelho, porque Deus é amor. E isso é uma mentira. Se você pegar todas as cartas apostólicas, você vai ver que aquele que é meu amigo se torna inimigo do mundo. Quando de fato você começa a falar do Senhor, você vai ter pessoas sim que se inclinam a Deus, e você vai ter pessoas que se levantam para resistir você.
algo que uma vez eu escrevi, postei nas redes sociais e deu assim uma movimentação muito grande numa postagem. É que eu afirmei a seguinte frase: se você está pregando de fato o evangelho de Cristo, se é o evangelho de Cristo que você está pregando, você vai ter automaticamente 2 frutos. Primeiro fruto, a salvação dos arrependidos. Se você está pregando o evangelho de Cristo, irmãos, não tem como não ter colheita. Automaticamente você colhe a salvação. Você colhe a salvação daqueles que se arrependem dos seus pecados e recebem a palavra. É um fruto. E o segundo fruto, automaticamente você vai colher a resistência dos ofendidos. Porque o evangelho genuíno de Cristo, o evangelho como a Bíblia é, ele vai trazer 2 frutos: salvação para os que se arrependem e a resistência para os que se ofendem. Se aquilo que você está pregando só traz resistência, não é evangelho. Mas se aquilo que você está pregando só traz receptividade, também não é evangelho. Assim foi com Jesus, com os profetas do Antigo Testamento e com todos os filhos do Novo Testamento. Toda semente genuína, ela tem 2 frutos. Ela salva por um lado, ela colhe por um lado, ela resgata por um lado e ela ofende por um outro lado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí nesse momento, irmãos, muitos dizem assim: então deixa eu ficar cego. Porque quando eu vivo como cego, eu não tenho problema. Para que problema? Para que resistência? Para que alguém falar na minha rede social? Para que alguém me julgar de tal coisa? Para que alguém falar que eu sou isso, falar aquilo? Deixa eu ficar cego. Você pode ficar cego, mas o Senhor não te chamou para isso. Ele quer te dar visão. E quando Ele te dá visão, você tem testemunho. E quando você tem testemunho e palavra, você tem salvação e resistência. E isso é só para os que veem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Aleluia. Aí diz o texto assim: disse Jesus, verso 39: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, agora veja, versos 40, olha aqui. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Olha só, irmão. Alguns fariseus que estavam vendo Jesus conversar com aquele homem, porque Jesus o encontrou só, mas depois eles sempre andavam atrás de Jesus. Jesus então é visto conversando com aquele que era cego. Então alguns fariseus se aproximaram. Aí viram ou ouviram Jesus falar para aquele homem: eu vim para que aquele que é cego veja, e para que aquele que acha que vê se torne cego. Aí os fariseus perguntaram assim: por acaso o Senhor está dizendo que nós somos os cegos, que nós somos cegos? Aí Jesus responde no verso 41, disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa permanece em vós. Meu Jesus, o Senhor está dizendo que nós somos cegos? Aí Jesus diz assim: não, eu não estou dizendo nada. Na verdade eu tenho certeza que são, mas vocês acham que veem. E se vocês acham que veem, eu não posso fazer nada por vocês, e o pecado de vocês permanece em vocês. Mas se vocês reconhecerem que são cegos, então eu posso entrar, remover o seu pecado e fazer com que vocês vejam.
Está entendendo isso, irmão? E a gente vai ficar com esse barulho. Por que será que as coisas não acontecem muitas vezes na nossa vida? Porque a gente acha que vê, quando de fato ainda não vê. Quando a gente acha que sabe, mas de fato ainda não sabe. Quantas vezes o Senhor vai ter, irmãos, que nos trazer um alinhamento, através da sua voz, através do seu Espírito Santo, através dos homens, mulheres, que o Senhor levanta para que sejam pastores, guias espirituais nas nossas vidas. E toda vez que a gente dizer assim, não, eu não quero, eu não quero rever isso aqui. Quando eu digo não, é por quê? Porque eu vejo, eu entendo. E o Senhor disse, se você entende, não posso te ajudar, mas se você não entender ou não ver, eu posso entrar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. É melhor ser santo do que ter razão. É melhor ter intimidade com Deus do que ter razão. É melhor defender a comunhão com o Espírito Santo do que defender a sua teoria. O Senhor vai nos ensinando isso pouco a pouco. Abra mão da razão, abra mão da teoria, abra mão do seu conceito e fique com a presença. Fale, de fato, Deus, não sei nada. Me perdoe por aquilo até que eu defendi sem saber como é. Mas eu quero ficar com a tua presença. Eu não quero ser cego, não, eu quero ver. E quando eu começar a ver, eu quero permanecer. Quando eu começar a ver, eu quero permanecer vendo. Ainda que eu tenha dois resultados, dois frutos. Ainda que por um lado eu tenho acolhimento, celebração, salvação daqueles que se arrependem. Por outro lado eu tenho resistência, acusação. Eu tenho ofensa daqueles que estão se ofendendo. Não é com a minha vida, é com a sua palavra. Eu não carrego, irmãos, a minha palavra, eu carrego a palavra dele. E se a palavra dele ofende, irmãos, então que fique o mundo ofendido com a palavra do meu Senhor, porque essa eu não posso mudar. Eu não vou mudar. Eu não vou amanteigar a palavra do meu Senhor. Por quê? Porque ela tem os seus efeitos. Ela age na vida das pessoas no tempo certo, segundo o coração e a forma como você vê no Espírito. Amém? Eu quero orar com você. Você recebe essa palavra? Fica de pé comigo. Eu queria que você também não tomasse isso como uma afronta. Eu não estou aqui, irmãos, chamando ninguém de cego. Essa é uma autoanálise que todos nós temos que fazer. Muitas vezes eu me sinto cego. Algumas vezes eu falo, Deus, não estou entendendo nada. Não estou vendo nada. Está tudo muito confuso. Aí eu lembro desse cego. Eu me vejo brigando com Deus, tentando defender ou resolver as coisas da forma como eu sei. Aí eu passo tanta luta que Deus fala, você é bobo, porque você acha que sabe, então você continua cego. Fala para mim que você está cego, que eu te ajudo a ver, bobão. Eu te ajudo a ver, estou aqui do lado, estou aqui, não quero invadir sua vida não. Não vou meter o pé no peito e fazer o que tem que fazer não, estou aqui. Estou aqui, sou educado, sou um gentleman. Só fala para mim, Senhor, não estou vendo, não consigo ver, não consigo entender, estou confuso, tudo se tornou obscuro, estou cego. O Senhor falou, então
Se você está cego, posso remover o seu pecado, posso remover a sua cegueira e te fazer ver. Agora, irmãos, por favor, que a gente nunca seja visto como aquele fariseu. Jesus falou assim: se vocês cegos, eu podia ajudá-los, mas como acha que veem, nada posso fazer por vocês, e vocês permanecem com os seus pecados. Ai, ai, ai. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Essa palavra falou com você. Se você precisa ver mais, se você precisa reconciliar alguma coisa, se você precisa de ajuda do céu para os próximos dias, as próximas etapas, as próximas fases da sua vida, se você precisa de uma revelação divina, se você precisa com que Deus ajuste a sua lente espiritual, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos juntos adorar o nosso Senhor.